gente, quando fazia as campanhas para o presidente Lula, por dentro dessas reservas, por todo lugar que a gente ia, a gente tinha um pensamento que, na verdade, foi um pensamento que a gente se enganou com ele. Assim. A gente tinha uma intenção e um pensamento que era o seguinte: se a gente chegar ao poder, acabou nossos problemas, porque somos nós mesmos que estamos no poder, né? E isso é diferente. A gente não, como a gente nunca tinha sido governo, a gente tinha dificuldade de entender como era um governo nosso. E do meu ponto de vista, aí eu não falo isso como CNS, mas falo como pessoa, como Manuel Cunha. Eu entendo que eu vejo isso mais como, eu acho que nós tivemos mais perda do que ganho. Nós tivemos perda por dois lados. Um lado foi que o PT, uma vez assumindo o governo, boa parte das cabeças pensantes dos movimentos sociais, companheiros de luta, foram chamados para incorporar no governo. E a gente todo cheio de esperança, porque eram companheiros de luta, de causa, que foram para o governo, e a gente entendia que ia levar a nossa luta junto, e levaram. Mas a máquina administrativa do governo é uma bola muito pesada de se bolar. E nossos companheiros não tiveram condições de bolar essa bola na velocidade que nós, comunidades tradicionais, povos da floresta, os movimentos sociais, precisa e tem necessidade. E isso foi ruim porque enfraqueceu também. Eu entendo que essas pessoas deram grandes contribuições no governo. Muitas políticas públicas que a gente vive hoje foi graças a esses novos pensamentos de pessoas ligadas às bases que foram para o governo. Isso eu não escondo. Mas eu tenho dificuldade de avaliar se esses ganhos não são menor do que as percas, porque os movimentos sociais da Amazônia como um todo, e o Conselho do Seringueiro também, isso se enfraqueceu quando perdeu essas lideranças. E eram os caboclos, as lideranças mais experientes, eram as lideranças mais antigas, mais velhas, era a turma da velha guarda, como a gente chama. Então, e uma outra coisa que a gente se surpreendeu muito foi essa questão de que o Brasil, nós tínhamos uma visão de que o Brasil é a Amazônia, de que o Brasil é as populações tradicionais. Mas não é, nós somos a minoria. Nós somos a minoria. E um presidente brasileiro, ele não pode governar só para a Amazônia. Então as políticas da Amazônia, elas são adversárias, oposição da maioria das políticas do sul do Brasil, do centro-oeste do Brasil, dessa parte mais desenvolvida do Brasil. O Brasil, essa outra parte do Brasil, quer o desenvolvimento a qualquer custo. Nós queremos o desenvolvimento, mas usando o tripé da sustentabilidade. Um desenvolvimento que veja as questões ambientais, as questões culturais, os povos que estão nesses meios, veja tudo isso. E quando a gente entendia que uma vez a gente chegando no poder, os problemas se acabavam, a gente se enganou aí. Porque o governo brasileiro não pode governar só para a Amazônia, só para as questões da Amazônia. E as questões da Amazônia, como eu disse anteriormente, elas são adversárias de várias questões de outros lugares do país. Mas, para resumir, a gente entende que talvez as questões amazônicas, pelo momento que se vive, era para ser levado mais a sério pelo nosso governante, pelo nosso presidente. Acho que muitas coisas ficam a desejar ainda, do ponto de vista de quem está dentro da Amazônia, de quem vive a Amazônia. Por exemplo, as barragens que vai afetar diretamente a companheirada, vou fazer um exemplo claro aqui do Madeira, mas a riqueza vai gerar lá no sul do país. Lá em São Paulo, lá no interior de São Paulo. É um local que já é extremamente rico, se você for comparar entre ele e a Amazônia. Rico financeiro, porque nós aqui temos riqueza 10 vezes maior do que a de lá. Mas quando fala recurso número, cifrão,
a gente entende que vai enriquecer mais uma parte. E aí a gente fica se perguntando, e o que vai ficar para o povo daqui? Aonde vai ficar o problema ambiental, o problema social? Qual é a contribuição? Até que ponto esse pagamento de compensação pelos serviços ambientais vai atingir as menores populações, os que vão ser mais atingidos? Quando nós publicamos no Encontro dos Povos da Floresta que nós era contra o PAC, muita gente tinha dificuldade de entender. Vocês são contra o crescimento do Brasil? Não, muito pelo contrário. Nós somos a favor do crescimento do Brasil desde que leve em conta todo o cenário que está rodeando, não simplesmente o cifrão. O cifrão é uma das importâncias que precisa ser levado. E nós entendemos que o Pax, ele era, a questão econômica é maior nele, a parte, se você dividir ele, pegar o Pax e dividir ele em fatias de bolo, a maior fatia é o econômico. O social e o ambiental, eu não vou arriscar aqui dizer a porcentagem, mas você olha para o PAC, você lê o PAC, você vê que essas duas partes são menores. E a nossa preocupação é essa, nós não somos contra o desenvolvimento do Brasil. Muito pelo contrário, o Conselho de Seringueiro nunca foi contra e nem vai ser. Nós somos contra o tipo de desenvolvimento que pode ser um ganho no momento, mas ser uma grande perca no futuro com as questões ambientais e sociais. Se nós olhar só para o econômico, nós podemos atingir gravemente as outras duas partes.